Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. E por falar em outros assuntos, nosso tema hoje é da polícia para a política. Nós temos uma pessoa muito especial que irá contar um pouco da sua trajetória de policial para a política. Nós iremos aí conversar sobre o que é diferente em relação a ser policial e vereador, quais as funções em que eles se assemelham. Nós vamos saber a vida de ser policial militar, nós vamos saber também a vida de ser um político. Então, se você está interessado em saber um pouco o que acontece quando um policial torna-se um político, eu peço que você me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Ele nasceu em Salvador, Bahia, em 3 de setembro de 77. Filho de jogador de futebol, órfão de pai e mãe. Pai de 3 filhas, avô de um neto. Policial militar desde o ano 2000. Foi subsecretário de posturas na pandemia. Foi secretário municipal de ordem pública. Ganhou do prefeito o apelido de síndico de verão de Farol de São Tomé. E hoje, vereador eleito pelo PP para o primeiro mandato com 4.088 votos. E de quem eu estou falando? Eu estou falando de Subtenente Jackson. Subtenente Jackson, obrigado pela sua aceitação em comparecer aqui no Zé Poesia Videocast. Nós estamos honrados em recebê-lo. Muito obrigado. Honrado estou eu de estar aqui nesse programa, com uma pessoa que eu tenho uma grande estima, grande amizade, sou um admirador da sua pessoa, desde os tempos em que ombreávamos lá na Polícia Militar juntos. E eu gosto muito de falar um pouco da minha vida, falar um pouco da minha trajetória. E quando eu venho num canal como este seu aqui, com tamanha qualidade, fico muito feliz. E eu espero poder ser útil, para poder contribuir da melhor forma possível. Prazer estar aqui, é todo meu. Bem, Sub Jackson, a gente fez um apanhado geral, né, da sua história, mas conta um pouco, de forma um pouco mais aprofundada, sobre a sua história, né, como você entrou na polícia, como é que foi, assim, a sua paixão como policial militar, até chegar ao cargo de vereador eleito pelo povo. É uma história longa, né, uma história grande, com vários capítulos, que eu espero poder resumir bastante aqui nesse videocast. Dizer que eu sou um homem casado, tenho hoje de idade 47 anos, como você mesmo mencionou, sou pai de 3 filhas, avô de um neto. Dizer que minha vida é uma vida de muita luta, muita batalha. Me formei em colégio público, estudei em colégio público, perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha, na época de idade, 14 anos. E minha mãe era minha melhor amiga. Então foi um baque para mim muito grande. E aí meu pai logo acostumou outra família, né? E meio que eu não aceitava muito, porque eu tinha muita a imagem da minha mãe ainda muito forte na minha cabeça, na minha memória, né? E aí eu tive alguns entraves, né, com meu pai. Saí de casa, fui morar com minha tia, com minha avó. Foi um período muito difícil da minha vida, que eu sofria muito por lembrar da minha mãe, por não ter mais a minha caminha, por não ter mais a minha casa. Mas eu tive que me posicionar naquele momento. E, assim, a vida me ensinou muito, né? Eu tive que criar casca muito cedo, tive que crescer muito cedo, né? Minha tia Virgínia me ajudou muito. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, uma grande dívida para com ela, que nunca mais eu vou pagar, que não consigo, né, tamanha ajuda que ela me deu. E aí, cara, consegui me formar, graças às ajudas da minha tia, da minha avó, meu padrinho também não está mais aqui presente. Fiz normal no IEPAM e fiz eletromecânica no CI, né, João Marcelo Martins. Então, eu sou formado professor e eletromecânico. E eu ainda jovem,
ainda namorava, ainda minha primeira esposa, eu namorava ela. Ficamos noivos e ela engravidou. Aí veio a Jaqueline Regina. E ela ainda nova, bebezinho. O tio dela era policial militar, tio da minha esposa. Falou, cara, tem uma prova pra polícia aí, cara, pro Rio de Janeiro, você não quer fazer, não? E eu nunca tinha sonhado em ser policial militar. Eu queria jogar futebol, igual meu pai jogou, ou queria ser médico. Uma coisa bem discrepante da outra, meio distante. Sei. E aí, medicina era muito caro na época, como é caro até hoje medicina. Até hoje é caro. É caro. E eu não tinha recurso para poder, Sei. né, enfim. E aí, falei, vou tentar a prova da PM então. Na época eu trabalhava no Rosset, ganhava um salário bem baixo, né, à época. Sei. Fiz a prova pro Rio Capital. Fiz um curso preparatório, me dediquei, estudei. E eu passei na prova escrita. Aí vieram os outros exames, era tudo no Rio. Eu ia no Rio quase toda semana. E espanteio, estava no curso. Mas até então, sem aquela paixão, sem aquele... rapaz, era meu sonho ser polícia? Não. Não era meu sonho ser polícia, não. Mas, com o decorrer do curso, o estágio, né? Depois da formação, depois que eu me formei, saí soldado, fui tirar patrulha, fui pro DPO. Sei. Isso vai sentindo na pele, né? E você vê que você é um elemento fundamental à sociedade. Isso. Policial militar, hoje, é um cara que tinha que ser tratado num pedestal, porque ele está nas ruas todos os dias para resolver problemas dos outros, para prover segurança a quem ele nem conhece e muitas das vezes muito mal interpretado, Isso. né? Por uma sociedade altamente hipócrita e que não valoriza o nosso trabalho. Mas a paixão foi nascendo, foi crescendo. E aí, com isso também, eu procurava sempre estudar para ser um bom policial, para ser um policial militar que fosse embasado, né, nas leis, fosse embasado no nosso trabalho, que é muito difícil. A gente está em cima de uma linha tênue entre o bem e o mal. Isso. Não é isso? E aí eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre procurei por fazer o que era certo e sempre procurei lutar pela minha ideologia, pela sociedade, pelas pessoas de bem. E aí eu segui a minha carreira. Em 2006 passei na prova de sargento, fiz o curso, me formei em 2007, terceiro sargento, e aí fui me graduando, segundo, primeiro, até que em 2014, se eu não me engano, eu saí subtenente da Polícia Militar. Mas sempre trabalhando nas ruas, sempre labutando dia a dia por uma cidade melhor, por uma cidade mais segura, com mais igualdade, né? Sofri alguns percalços ao longo da minha vida na Polícia Militar. O sistema meio que me deu uma perseguida umas 2 vezes ali, porque eu sempre fui um cara de ideologia, e aquilo que eu acho que é certo, eu defendo e brigo por isso, entendeu? E nem sempre é assim no quartel. Às vezes você é mal interpretado, às vezes você é posto para escanteio, porque as suas ideologias não batem com a de outras pessoas. Mas superei. Foram 2 períodos que eu fiquei realmente mal, até mal de saúde. Sei. Mas com a minha família, orando a Deus, Deus me fez suportar esse processo. E em 2016, eu entrei na política. Bem, por exemplo, você entrou na polícia, você não tinha, né, a intenção, queria ser médico, entrou na polícia, e ao longo do tempo você foi se adaptando à vida policial militar, ao militarismo, e também foi fazendo amizades, né? É claro também que a gente não agrada todo mundo, e tem algumas pessoas que não gostam da gente, né? Mas isso é normal. Mas assim,
O que fez, porque, por exemplo, pelo que eu conhecia sempre, a questão do subjax e tal, você era muito, assim, operacional, gostava, né? Já comandou GAT, Patamo. Patama, aquela coisa todinha e tal. E foi essa questão da sua, né, o subjackson, que foi mais conhecido do que qualquer outra graduação que você tenha, entendeu? Era soldado, era sargento, mas o subjackson você fez, assim, né, você na verdade, se mostrou na Polícia Militar, assim como outras pessoas também, ao longo do tempo, vão deixando a sua marca, né? E, assim, nesse período, o que mais, assim, qual foi a pessoa, né, que, na Polícia Militar, que, de fato, ou as pessoas que te marcaram e que te ajudaram, a forjaram A você, moldar, né? entendeu? A moldar Isso. até chegar onde você chegou, para ir para a política, mas principalmente, assim, na Polícia Militar. Eu lembro que, ainda soldado, eu fui compor um patamo, que era o patamo 1. Sei, Era um patamo brabo, patamo quente. E na época quem comandava o patamo era o sargento Muri, sei. conhecido como Tinoco, por todo mundo, né, Aham, da polícia e da rua. sei. E ali trabalhava o sargento Moreira, o sargento Domingos, e foram 3 professores para mim. Eles foram se graduando, saíram subtenentes, né, o Muri saiu tenente, depois saiu capitão, e o próprio Tinoco, né, o Muri, botou muita pilha para eu fazer a prova de sargento. Sei. Rapaz, tem que sair aqui do patão mais um graduado, faz a prova, me incentivou. E eu não sabia que era de verdade, né? Porque assim, para mim era algo muito longe fazer para sargento. E aí ele deu essa dica, botou a pilha, aí no patão tinha aquela competição interna ali, né, e tal. E aí eu fiz a prova e passei. Então, assim, eu tenho ele como um cara, como um dos meus professores, dos meus incentivadores. Trabalhei com outros excelentes policiais militares. Eu fiz grandes amigos na corporação, tenho até hoje grandes irmãos que nós nos vemos sempre, saindo para almoçar, para jantar, ir na casa um do outro. E assim, eu falo sempre que eu sou sangue azul, mas é porque eu tenho vários irmãos também sangue azul. A Polícia Militar é uma grande escola para nós todos, né? Todo lugar tem o bom e tem o mal. Uhum. E cabe a cada um de nós escolher qual é o seu lado bom ou o lado ruim. E eu sempre optei por estar com pessoas boas, pessoas de caráter positivo, de índole boa. Eu dei muita sorte de trabalhar sempre com pessoas que pensam assim, parecido com o meu pensamento, entendeu? Sei. E aí eu falo sempre que o Muri, o Domingos, o Moreira foram meus formadores, né? Trabalhei também com o Sargento Elvio, o Sargento Maciel. Eram também pessoas também super, super do bem também. Assim, a Polícia Militar, cara, é uma grande casa de família. Para quem está de fora que não tem noção, você Uhum. sabe disso. E aquela equipe operacional do GAT, do Patamo, eles viram uma grande família. Tem uma competição, mas é uma grande Quem família. prende mais, É, quem faz maior ocorrência. isso, mas é uma grande família, porque a galera é a galera do bem, é o pessoal que se empenha muito pela cidade. É a linha de frente da linha de frente, né? Ali é a ponta da lança. Na ponta da Ponta da lança. lança. E eu tive sempre nessa ponta aí. Às vezes dá um estresse, Isso. dá problema, depoimento em fórum, Isso. e ocorrência, mas é muito gostoso você poder proporcionar o bem às pessoas, Isso. poder prender meliantes, poder desvendar crime, poder combater o tráfico de drogas, que é um crime que assola a nossa população. Então, assim, eu saio da Polícia Militar após 25 anos de trabalho prestado, com a cabeça erguida, muito feliz pela minha passagem, por ela. Sou um apaixonado pela corporação, amo muito que eu fiz até há pouco tempo. Eu espero poder ter deixado uma marca positiva na população, nos meus amigos de farda, nos meus comandantes anteriores. É assim, como você mesmo sabe, é uma coisa que marca a gente profundamente. Eu nunca mais vou esquecer que eu passei pela corporação, que eu dei meu melhor, que eu me entreguei, me dediquei, que sem dormir, tive estresse, tive problema, troca de tiro,
prisão, enfim. Mas não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E essa questão aí do trabalho, seja assim, você falou na questão das ocorrências, troca de tiro e tal, qual foi assim a momento assim que mais marcou você no, né, Na polícia. na polícia? Mais marcante para você mesmo? Oliveira, o momento que mais me marcou foi um dos meus últimos trabalhos na Polícia Militar. Foi quando eu comandei o DPO de Goitacazes. É um DPO completo, é um DPO grande, é um DPO complexo. E ali eu estive ali por quase 6 meses, período muito, muito curto de tempo, mas eu pude perceber a dimensão de um comandante de DPO, a dimensão de um DPO que é importante demais para a cidade, para a Baixada Campista, e assim, um DPO que me trouxe grandes aprendizados, porque eu comandei, acho que foram 25 policiais militares que estavam no DPO lotados, e eu estava no DPO quase todos os dias, devido ao compromisso que era de estar ali à frente do DPO, o meu comprometimento com a população, e nós fizemos uma grande família no DPO de Goitacazes, e nós juntos proporcionamos uma reforma no DPO que estava precisando. Temos mais um banheiro, temos uma área de convivência, fizemos reforma nos alojamentos, porque eu acho que a minha missão naquele momento ali era essa. E a gente colocou lá o nome do DPO do Laurindo, que esteve por lá no comando do DPO. E assim, cara, foi uma passagem marcante na minha vida, dentre tantas outras, mas ali eu me senti... Quando eu saí, senti um peso, até chorar, eu chorei de emoção, de passar por aquele espaço, de ter estado num DPO tão importante para a minha cidade. E agora a gente vai entrar na questão da transição, né? O serviço da polícia é um serviço, né? É um serviço público de contato, né? Nós somos diferentes de alguns outros servidores públicos, né? Que estão mais guardados. A polícia é de contato, é de ver os outros, é de estar com as pessoas, e a gente se relaciona desde do morador de rua até a pessoa mais rica da cidade. A polícia tem essa transição, mas ela tem esse aspecto, esse espectro da polícia muito interessante. E, né, a gente foi ver na questão da relação entre polícia e política, né? A palavra polícia, né, ela tem lá a sua etimologia, que tem a ver com a questão aquele que faz parte do governo da cidade. Uhum. Né? E o político é aquele que cuida da polis da cidade. Então, existe uma relação muito, muito íntima, né, em relação a isso. Eu percebo assim que a polícia, né, te treinou para a política, porque quando você apareceu, né, e quando os policiais aparecem para a política, ele já vem sendo treinado pela polícia. Ele já vem tendo contato com o povo, tendo contato com as pessoas já desde a sua profissão, né? E como é que foi essa... O que levou você a ser político? O que te conduziu à vida pública, mais especificamente na política? Oliveira, todo policial militar é político. Isso. Né? O que é política? É a arte de você transigir com outras pessoas. É o lidar com pessoas. Só que nem todo mundo é partidário. É diferente, né? Sei. E quando você está na polícia, você lida, como você falou, com o morador de rua, você lida com o médico, com o advogado, com o açougueiro, com o padeiro, lida com o outro policial militar, lida com o judiciário. Então você vai tendo uma mistura de relações em que você precisa se habituar ao meio. Você precisa interagir com todo mundo. Então essas inter-relações, elas nos proporcionam esse leque. E quando você, no meu caso, eu sempre na ponta da lança, eu comandei Patama, comandei GAT, eu trabalhei como supervisor de graduado oficial, ali você lida com uma gama de pessoas. Depois eu fui comandar o DPO de Tocos, depois o DPO de Goitacazes. Então você vai se relacionando. E aí você começa a entender, que foi assim que foi meu caso, que eu podia fazer mais pela sociedade do que só servir e proteger. Entendi. Eu tenho uma visão sobre segurança pública
e que eu, se eu estivesse na polícia, eu não ia poder estar botando em prática hoje, como eu coloco em prática hoje. Como que é isso? Eu acho que a segurança pública, de uma maneira geral, não é só o tiro, porrada e bomba. A Polícia Militar proporciona isso. O tiro, porrada e bomba. E o político partidário vem com uma outra ferramenta. Uma ferramenta social, ferramenta onde você está incluindo as pessoas que não têm oportunidade. A inclusão hoje é uma ferramenta gigantesca para a segurança pública. O jovem, muitas das vezes, ele sem oportunidade, ele procura o caminho mais fácil. Porque muitas vezes onde ele mora, ele tem exemplos que são sempre negativos. O pai já está preso, o tio trocou tiro com a polícia militar, com a polícia civil, o tio hoje é foragido, mas mora numa condição diferente, o irmão trabalha, de repente, na boca de fumo, e por aí vai. Então, esse jovem, ele não tem oportunidade, muitas das vezes. E eu acho que o poder público, que o político, né, e no meu caso, eu tenho uma bandeira, que é a segurança pública. Essa bandeira a gente levanta trabalhando em 3 frentes. Tem o tiro, porrada e bomba, né? Tem aquele que é mais repressivo e tem aquele que é o educacional. O que é o educacional? É o que eu tento fazer nos bairros carentes. Hoje eu tenho na Penha um projeto social chamado ZN9. E lá hoje nós temos 2 polos desse projeto. Um polo é um polo inclusivo, que a gente atende crianças com transtornos, espectro autistas. E o outro polo a gente atende com esporte. E aí nós temos nesse polo do esporte, a gente consegue atender a mais ou menos 500 crianças com esporte. A gente tem aula de artes marciais, tais como jiu-jitsu, com 5 turmas de jiu-jitsu. A gente tem Muay Thai, a gente tem Aikido, a gente tem aula de balé, aula de funcional, aula de alongamento para idosos, enfim, aula de dança. A gente trabalha com vários públicos, né? Várias faixas etárias, mas quando você consegue transmitir para um jovem a arte marcial te passa uma doutrina, te passa um respeito, né? Passa uma disciplina, que é a realidade. Então você vai trabalhando pouco a pouco com a segurança pública, porque você está evitando que aquele jovem ele se vá, né? Se deixe levar pelo caminho, né, negativo das coisas. E aí, com tudo isso, tá lá na outra ponta da lança a polícia militar, a polícia civil, com um tiro, porrada e bomba. Até às vezes de maneira repressiva, né, ou ostensiva. Mas a segurança pública, ela tem que ser trabalhada com maneira mais veemente. E é por isso que eu hoje estou na política, para levantar essa bandeira, para defender esses ideais. E eu te falo uma coisa, cara, eu tô na Penha com esse projeto social, já vai fazer agora 2 anos, e a gente consegue enxergar coisas acontecendo, a gente consegue dimensionar que estamos no caminho certo, porque quando você vai num bairro carente, não é só o sacolão que a pessoa quer, não é só o Bolsa Família que a pessoa quer, a pessoa quer uma oportunidade, quer uma qualificação, né? Quer uma válvula de escape. Sim. E a gente hoje tem proporcionado isso. Na Penha também, a gente já vai agora para o 3º ano, um projeto cultural, que é um dos melhores da cidade, chamado Samba para Todos. Nós levamos o samba para Penha, uma praça que estava abandonada, uma praça que estava sem utilização, a não ser pelo tráfico de drogas. A gente conseguiu implantar nessa praça o esporte e agora a cultura.
O Samba para Todos é um projeto cultural da Penha, onde quem toca o samba é da Penha, onde quem bota a barraquinha, quem bota a sua tendinha para poder vender uma coisa é do bairro da Penha. Ele fomenta o bairro. E a gente pede só um quilo de alimento que é arrecadado e é distribuído para pessoas da Penha que são carentes. Então, você proporcionar políticas públicas é cansativo, não é fácil, mas preciso entender qual é a minha real missão no cenário. Eu venho da Polícia Militar e espero poder transformar vidas. Que eu acho que se um político se propõe a estar nessa vida pública e ele não conseguir transformar a vida de pessoas, ele não passou pela vida pública. Ele esteve lá de enfeite, de brincadeira. E o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho voltado para as pessoas. Muito bom. A gente percebe, né, que a Polícia Militar, né, ela é uma grande escola em vários sentidos, né, porque o militarismo, a hierarquia, a disciplina, a maneira como você encara as funções, que à medida que você vai crescendo na graduação, você vai crescendo nas responsabilidades, a visão estratégica que o policial tem em relação à cidade, ele consegue montar estratégia porque, principalmente aqueles que estão na ponta de lança, na linha de frente, ele vê a cidade de uma forma muito mais ampla do que uma pessoa que não está ali e acolá como a polícia está. Ao mesmo tempo, a polícia sai de uma mansão num condomínio fechado, de uma mansão de milhões, ele, daqui a um tempo, depois ele sai de lá, mas ao mesmo tempo ele está lá uma incursão na comunidade. Uma incursão na comunidade lá, entendeu? Então, esse dinamismo que a polícia oferece a você, aos policiais, principalmente aqueles que estão da linha de frente, faz com que ele tenha uma visão de cidade muito mais apurada do que outras pessoas. E isso de fato, é uma escola, porque quando ele vai para a política, ele vai com uma bagagem. Ele não chega cru no sentido, ele pode ser cru no que diz respeito àqueles trâmites legais, aquelas coisas normais que aquele rebolado. Aquela coisa na política, né, e tal. Mas a bagagem que a polícia militar traz, leva ao policial, né, que o policial leva para a política, é interessante. Aí a gente vai entrar nas questões, como é que foi, assim, o corre-corre da campanha? Como é que foi aquela coisa de caramba, e ver isso, ver aquilo outro, montar estratégia, né, e tal, que na verdade foi a sua terceira campanha. Sua terceira campanha. Isso. Então isso aí prova assim que você, a cada campanha foi, né? Como é que foi essa questão até chegar ao gol? Isso. Começou em 2016. Eu, com mais uns amigos, montamos no quartel um projeto e elegemos no quartel do 8º Batalhão um policial militar vereador. Sei. E aí a gente tinha que ter, a gente tinha que estar pautado em algumas coisas, né, em algumas determinações. Sim. E nem todos os colegas estavam a favor. Uhum. Por quê? Quem concorresse àquela eleição interna, se perdesse a eleição, tinha que apoiar o vencedor. 5 candidatos, por exemplo, 4 iam perder, e um só ia vencer a eleição e tinha que ter apoio dos 4 vereadores. Uhum. E aí alguns que já tinham uma ideologia diferente, né? Que já tinham uma estratégia diferente, com mais tempo, né, de estrada, não quiseram concorrer a essa eleição interna. E aí alguns colegas falaram, pô, vem, concorre você é um cara que está sempre nos grupos aí, tá sempre lutando pela corporação, vambora. Aí eu coloquei meu nome à disposição desse plebiscito, e quando acaba que eu saí vencedor. Eu ganhei do subtenente Jean por 2 votos de vantagem. Coisa louca. Uhum. E Jean cumpriu com determinado, me ajudou na minha campanha, nós andamos juntos, mas foi uma campanha de 1 mês e meio em que nós não tínhamos R$1 no bolso. Sei. Foi uma campanha, assim, realmente na unha, mas foi na raça de verdade. Sei. E a gente conseguiu 909 votos. Pela primeira vez, uma campanha difícil, com vários tubarões, e nós aqui éramos aquela piabinha, aquela sardinhazinha. Enfim,
Mas aquilo ali despertou em mim o gosto pela política. Sei. A campanha foi uma campanha, como eu falei, na raça, né? No peito, na raça. E em 2020, eu já estava já próximo do nosso prefeito atual, Vladimir Garotinho. Em 2018, eu apoiei ele para deputado federal, bem como o Bruno Dauari. Em 2020, eles me ajudaram na minha campanha para vereador. Me deram uma estrutura, me deram uma força, e eu fiquei suplente pelo PSC, com 1.526 votos. Uma votação boa. Até vereadores eleitos tiveram alguns menos votos que eu, e aquilo foi me empolgando mais ainda. Sei. Em 21, eu saí secretário, saí subsecretário de posturas. Em 22, secretário de ordem pública, e vim na batalha. Quando foi agora, o prefeito ajudou, né? Meu líder me ajudou bastante, e eu consegui vencer essa eleição também muito difícil, com 4.088 votos. Oliveira, eu posso te afirmar que a campanha que a gente fez esse ano agora foi uma campanha muito gostosa de você viver, porque a gente proporcionou democracia de verdade. A gente não fez reunião para enganar ninguém. Eu fiz poucas promessas ao longo da minha caminhada, porque eu não gosto de mentir para ninguém. Eu tenho poucos compromissos ao longo da minha história, porque você prometer e não poder cumprir é muito ruim, é muito complicado. Porque as pessoas estão muito desmotivadas com a política, muito desanimadas. E, infelizmente, muitos utilizam esse período eleitoral como meio de vida. Né? E aí a gente vê que a democracia fica bem em terceiro, quarto, quinto plano. Mas a minha campanha foi uma campanha pautada na minha postura, no meu comportamento, no meu comprometimento para com a cidade. E eu consegui realizar um sonho, chegar ao meu objetivo, que hoje não é mais meu objetivo. Hoje eu respondo por 4.088 pessoas que estavam comigo, que ombrearam comigo. E, cara, assim, eu fico muito honrado, muito lisonjeado e muito medo, porque você não pode desapontar as pessoas, né? E o meu mandato hoje, eu trabalho todos os dias por aqueles que mais precisam de mim. O político, hoje eu não tenho uma vida social como eu queria ter, porque nem sempre eu posso ir com minha filha, aniversário, reunião do colégio da minha filha, nem sempre eu posso participar. A minha esposa quer ir ver no aniversário de uma amiga, eu também não dá para ir. Meu netinho fez aniversário agora, eu não pude dar um abraço nele até agora. É telefone tocando toda hora. Toda hora. Sim. E às vezes o cara, pô, já que você me atendeu, mas não é isso, porque não dá. É porque são vários compromissos. Mas, assim, o nosso foco principal é realmente trabalhar para quem mais precisa. É poder proporcionar para as pessoas que confiaram na gente, as pessoas que levaram fé naquele número 11.190. E, assim, eu espero poder aprender muito nesse meu primeiro mandato. Eu espero poder crescer muito politicamente, levantar minha bandeira, levantar bandeiras de pessoas de bem. E aí a gente vai entrar, qual é a minha bandeira? A sua bandeira na campanha, a sua bandeira agora, como é que é? Você está levantando por causa? Isso, a minha bandeira é a segurança pública. Minha bandeira da campanha era a segurança pública e minha bandeira hoje também é a segurança pública. Eu, enquanto secretário, eu vi que a gente pode de uma outra maneira, né, começar a proporcionar políticas públicas para as pessoas que mais precisam, pode proporcionar algo diferente. E eu quero hoje poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco das nossas dificuldades, falar um pouco do que a gente precisa para poder ajudar mais. O meu primeiro projeto na Câmara de Vereadores foi criar uma comissão permanente de segurança pública, que a Câmara não tem essa comissão. Tem de N aspectos, mas não tem uma comissão que debata segurança pública. Então, eu encaminhei à mesa diretora essa proposta. É uma comissão que será permanente. Nós vamos ter que suprimir uma comissão para que ela possa ser criada. E antes mesmo da votação dela, né, ela está em fase de tramitação interna,
eu já tenho apoio quase de 100%, né, dos meus colegas vereadores, por entendimento de que é uma comissão importante. Então, criar essa comissão, eu quero trazer para a Casa de Leis esse debate, junto com outras autoridades, para mostrar das dificuldades que o 8º Batalhão enfrenta hoje, que a Guarda Municipal enfrenta hoje, que as delegacias hoje enfrentam, os presídios, e isso trazer à tona para outros vereadores e que possamos realmente ir ao Rio, tentar recurso, que possamos ir a Brasília com conseguir recurso com deputados, senadores, e mostrar das mazelas que vivemos hoje aqui no Rio de Janeiro. Campos é uma cidade de mais de 500 mil habitantes, com um espaço territorial de mais de 4 mil quilômetros quadrados. A gente não pode ter um batalhão com nosso efetivo que está hoje reduzidíssimo. Cada ano que e ainda atende mais de 3 municípios. Isso. São Fidélis, São da Barra e São Francisco. Então, assim, muitos que estão de fora não sabem dessa dificuldade. E eu falei semana agora na Câmara que nós somos heróis, cara. Saímos de casa todos os dias de manhã para encarar aquela escala de serviço, para resolver problemas dos outros. Muitos problemas não são nossos problemas. E muitas vezes nós não temos voz. E nós não podemos errar. Porque estamos naquela linha tênue entre bem e o mal. E a gente não tem ninguém por nós. E eu quero poder estar falando um pouco mais disso, poder estar debatendo sobre isso com pessoas que vão poder nos dar um norte, que vão poder nos dar uma luz no fim do túnel. Porque hoje, quando você fala com o policial militar sobre reivindicações, muitos só falam meio salário e escala de serviço. E nós temos que falar muito mais coisa a não ser isso. Eu espero poder proporcionar convênios com a Polícia Militar que possa estar dando ao batalhão estruturação, com viaturas, até com plano de saúde, cara. A gente pode tentar entrar nessa seara junto à prefeitura, a órgãos competentes, para que possamos fazer parcerias e ajudar os policiais militares, que nós somos pessoas que, devido ao nosso alto grau de estresse, muitos estão se matando, muitos estão com problemas psicológicos, psiquiátricos. A saúde mental, a qualidade de vida. São doenças, Oliveira, invisíveis. Ninguém vê. Muitas vezes o cara se mata, se suicida, o cara... Só sabe depois, quando sabe acontece. Depois. Né? Entendeu? Ou então, ele, num ambiente adverso, ele se estressa, toma atitudes que não era para ter tomado, mas devido à pressão que é o nosso trabalho. E fora do batalhão, poucos percebem isso. Mas nós estamos na ponta, a gente sabe como que é a vida de um policial militar. O desgaste que é. Muito de nós, quando reforma, fica pouco tempo reformado, o cara se vai porque é uma rotina cansadíssima. É uma vida muito dura. Assim, muito dura. Né? De cobrança interna, cobrança externa, cobrança da sociedade, cobrança pelo sistema, né, da polícia militar. O policial militar, né, não pode errar. Então, você tem essa questão, um pouco amparo. Então, nesse sentido de o policial estar amparado, eu acho que a saúde mental, né, a qualidade de vida que ajuda. E aí tem a questão da escala, porque o cara fica com aquela escala reduzida, aquela correria todinha, não tem uma escala melhor, todas essas questões. Outra coisa, como é que foi a sua adaptação? Sal da polícia, né, naquela atividade da polícia militar, aquela correria todinha, então você entra agora na Câmara Municipal, né, como vereador. Como é que é o contato seu com seus pares? Como é que você vai estar se adaptando, né, a essa realidade de vereador eleito pelo povo, né, e tal? Como é que você recebeu essa questão? Como é que caiu a ficha, né? Porque você estava tentando uma vez, duas vezes, na terceira foi e tal. Como é que foi isso para você? Oliveira, eu tive que me reinventar, porque em 2021, quando eu assumi como sub de posturas, ali eu tive um choque grande de realidade, porque era pandemia e eu estava ali para salvar vidas. Tinha um decreto que tinha que ser cumpridos e quem fazia cumprir era a postura. Então a gente parou festa, parou aniversário,
parou culto religioso, shows, bailes, e tudo isso tinha que ser com muito talento, porque eu era um secretário municipal, não era mais um policial militar. Então aí foi o meu primeiro choque de realidade. Eu tive que me reinventar. Engoli muitos sapos, engoli vários sapos. Mas, assim, eu fui me moldando, fui aprendendo um pouco do que é a vida pública. E aí, em 22, saí secretário de Ordem Pública, é outra atmosfera, é entrevista, é reunião em outros municípios, e palestra. E, assim, você vai crescendo como pessoa, como agente público, né? Até politicamente eu fui crescendo. Eu, hoje eu sou um cara bem melhor do que eu era em 2021, devido a esse período que eu passei como secretário. E aí, quando veio a eleição, né, pós-eleição, eu saí dela vencedor, realmente você se sente assim, realizadíssimo, porque você ganhar uma eleição para vereador no Arçado como Campo Goytacazes, nós aqui temos mais de 500 mil habitantes e só 25 podem sentar naquela plenária. 25 escolhidos pelo povo. É uma peneira. É uma peneira finíssima. E eu estava lá. Quando eu me vi pela primeira vez ali, eu chorei, cara. Chorei de lembrar da minha vida pretérita, lembrar da perda da minha mãe, lembrar do que eu vivi, muita dificuldade das filhas que eu criei, lembrar da minha família, lembrar da minha esposa que esteve comigo agora nessa eleição, ombreou lado a lado, nessa na outra também, lado a lado, junto comigo. De você lembra de pessoas que sonham com você, porque uma campanha eleitoral, ela se torna grande quando todo mundo sonha junto. E o que você tem para poder você oferecer às pessoas? Você não tem dinheiro, você não tem ilusão, você não mentiu para ninguém. O que você tem para você mostrar, para você doar para as pessoas é a sua credibilidade, seu comportamento, são seus projetos. E ali eu sentei naquela plenária e eu vi, caraca, bicho, eu tô aqui, eu cheguei. Eu sou um escolhido pelo povo para estar aqui hoje. Estou até hoje muito feliz, muito lisonjeado. Eu quero me dedicar ainda mais. Eu quero ser um político de verdade que faça realmente a diferença. E eu estou assim, muito feliz por estar curtindo hoje esse momento. Espero poder ficar ali por mais tempo, espero poder crescer também politicamente. Espero poder galgar novos ares. E, assim, faço parte do grupo do prefeito. Muito feliz por isso. Falo sempre que ele é um cara predestinado ao trabalho, trabalha muito e tem feito um trabalho parceiro muito, muito diferenciado. Olha muito para quem mais precisa. E é por isso que eu estou com ele, por isso que eu tenho ele como meu líder político e é por isso que eu faço daquela plenária um espaço que é realmente para poder mudar a vida das pessoas. Muito bom. Nesse período, né, ocupou o seu cargo, qual a resistência que você sofreu ou sofre na implantação de alguns projetos ou para aceitar o seu pensamento? Você tem... existe aquela resistência natural que é a oposição, né? Mas, assim, quais essas resistências e como você lidar com a questão da oposição em relação àquilo que é estabelecido, né? Que nós temos a situação e a oposição. Como é que você lidar com essas adversidades aí? Oliveira, vamos lá. Se não existir a oposição, não é política. Porque política é a troca de ideias, é o debate de ideias, né? E você não pode ter uma Câmara com 25 pessoas que pensem todas do mesmo jeito. Alguém tá abrindo mão do que pensa para poder abraçar o pensamento do outro. E o que eu falei nas minhas primeiras palavras na Câmara de Vereadores é que eu esperava da oposição que fosse uma oposição inteligente, uma oposição que realmente debatesse com a gente das situações para o bem da população
e que a oposição visasse realmente que Campos crescesse. Não é só oposição por oposição. Eu sou contra, eu sou oposição ao prefeito, sou oposição. Não. A oposição inteligente, uma oposição aguerrida, uma oposição que realmente vai debater ideias para que Campos possa crescer. E hoje a gente tem uma oposição na Câmara bem pequena. Nós fizemos dos 25, fizemos 19. E aí tem o Ciro que está vindo também, faz 20, contra 5. E a gente transite bem. Eu, pelo meu primeiro mandato, me dou bem com todos os meus colegas edis, né? É uma relação muito boa. E hoje, até pela fraqueza numérica da oposição, eu vejo que o trabalho anda mais fácil, flui melhor. As ideias que são implantadas, que são colocadas, tem pouca resistência. Isso, né, muito me agrada, mas assim, eu tô ali colocando ideias, colocando pensamentos, e tô aberto ao diálogo, ao debate, porque eu preciso, como eu falei, eu preciso crescer, e o que vai me fazer crescer é o debate de ideias. Eu não sou dono do mundo, não sou o dono da verdade, estou ali apenas como sendo mais um dos 25 edis da cidade. Então, eu espero poder debater para que Campos possa crescer, que Campos possa evoluir como cidade, como uma metrópole, que é no Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Interessante. E você falou em, né, essa correria toda de trabalho, telefone ligando, gente pedindo, querendo a sua atenção para você falar de forma, né, dar uma atenção melhor. Porém, sua vida, né, tá muito fechada, assim, muito fechada, não muito o tempo restrito. Como é que você faz esse balanceamento? Família, política, tempo para descontrair também, tá na sua? Boa pergunta. Como é que tá a sua agenda? Fala pra mim. Cara, minha agenda tá muito... ainda bem que ela tá cheia, né? Ainda bem que eu sou bem requisitado, bem solicitado, sinal que eu sou um cara que, pelo menos, transmite para os outros um pouco de esperança. Porque se não fosse isso, não ia ter graça eu estar eleito, ninguém me procurar, ninguém pedir nada, ninguém queria nada, né? Não tem nenhum anseio pelo meu mandato. Então, assim, ainda bem que eu sou muito procurado, ainda bem que eu sou muito caçado na cidade, mas é porque a gente tem um trabalho sério, né? Eu tento tirar alguns minutos da minha semana para estar com meus amigos no futebol, para estar com minha família, para estar na igreja, cultuando o Senhor, porque se não tiver junto com o Senhor nesse momento, desmorona, né? Eu fico muito feliz de estar indo à igreja aos domingos, quando posso, vou às terças-feiras, vou quarta-feira, e assim, eu criei uma relação muito boa nesse período com pessoas da igreja, né? Hoje eu frequento a igreja onde meu irmão é pastor, minha cunhada é pastora, a igreja Sara Nossa Terra. Lá me senti muito bem. Sim. Mas também vou sempre que eu posso da família viva, o Bispo França. É um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele, uma pessoa muito do bem. E se você não tiver apegado à palavra de Deus, não tiver apegado à sua família, aos seus amigos, nada disso tem valor. Eu não posso ser uma pessoa pública e esquecer das minhas origens, né? A minha família, sempre que eu posso, sair para lanchar, para poder jantar, bater um papo, uma brincadeira em casa, ver um filme, mesmo que seja de madrugada, mas está sempre junto ali. Mas a minha esposa é uma pessoa que ela é completamente compreensível, ela vive comigo nesse meu momento, ela sabe das minhas dificuldades. As minhas filhas também entraram no jogo, né? Todo mundo tiveram que entrar no jogo. Entrar no jogo. Porque já há muito tempo, a minha filha mais nova, então, eu não lembro quando eu dei ela um pente dia das crianças. Não lembro. Mas sempre faço festa para dar pente a mais de 2.000 crianças. Aí eu esqueço dela, né? Mas ela tá junto comigo, dando brinquedo às crianças. Então, ela se sente tão assim, tão bem de poder ajudar. Então, ela não liga mais. Ela já sabe que o ritmo do pai dela agora é esse. O pai dela agora é político. Então, ela tem essa compreensão. A minha esposa também. Mas, assim, se não tirar um tempinho para a família, você pira. Porque o dia a dia é muito louco. O dia cai muito rápido. Quando você espanta, é 6h30 da noite.
Você precisa de uma reunião, você tá aqui, tá ali, e rapaz, você não foi ver fulano, você tem que falar. Então, assim, a vida do homem público é muito difícil, é uma vida muito corrida, que não dá para atender a todos, né? Isso. Infelizmente não dá. E aí a gente vai entrar nessa questão, atender a todos. Dentro da sua trajetória, qual foi o pedido assim, inusitado, uma coisa que eu sei assim, meu amigo, entendeu? Tipo assim, se você pode falar um pedido que fizeram para você que você tá fora da minha, né? Não tem coisa que foge completamente da minha alçada e a pessoa confundiu. Rapaz, tem muita coisa nesse sentido assim, cara. Rapaz, em campanha, então, o cara vê que você pode tudo, cara. Entendeu? Deixa eu pensar aqui um que foi assim, rapaz, o cara aí pediu um ônibus, dá um ônibus, rapaz, um ônibus. Eu disse, irmão, não tem não. Não, rapaz, mas é um ônibus, é mole. Falei, rapaz, não dá, cara. Um ônibus, é um Um ônibus. metado, um Não, ele ônibus. queria um ônibus pra... Ele tem um grupo lá, ele queria um ônibus pra dar pro grupo dele lá. Eu falei, rapaz, não tem como, cara, não tem, rapaz, é muito complicado. Tem um ônibus, rapaz, muita coisa inusitada. Meu marido, depois, eu fui numa reunião num bairro, falei que eu era contra a compra de votos e tal, que poxa, que eu tinha ideologia, que a gente precisava, poxa, pensar diferente, né? Porque o cara, quando ganha eleição com ideologia, ele volta, ele retribui os votos e tal. Acabei de falar, o cara, pô, aplaudiu, bateu palmo, acabou de falar, pai, eu preciso só ir num vaso sanitário, preciso de 2.000 tijolos, não é nada demais não, rapaz, telha para poder cobrir minha casa, pão, muro. Eu falei, pai, calma aí, rapaz, falei assim que eu não comprava voto. Isso não é compra de voto não, pai, isso não é compra de voto não, é só uma coisinha me ajudar. Falei, caraca, bicho. Porque, Oliveira, hoje em dia, as pessoas usam do período eleitoral como meio de vida, cara. O cara pede para uma telha, para o outro cimento, para o outro tijolo, porque dá para ele fez uma casa. Porque às vezes também esses pedidos eles são alimentados por pessoas que dão. Essa que é a questão. Então a pessoa chega, né, e quer comprar voto, quer fazer o que, né, e chega na hora a pessoa que entrar não, a pessoa para ganhar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então a pessoa fica. Vou te falar uma coisa, irmão. A cada ano que passa está mais complicado, né? E as pessoas esquecem de que o verdadeiro político é o cara que ele faz o que tem que ser feito, cara. Aí o cara, poxa, ele condiciona o voto dele a uma troca de favores, que muitas das vezes nem o voto cai. Estava agora numa sessão na Câmara lá, aí o vereador falou assim, rapaz, eu tenho lá um projeto social desde 2018, num bairro de Campos. Lá tem lá mais de 30 crianças. Projeto social, judô. Ele teve um voto nesse bairro. Por que ele teve um voto no bairro? Olha quanto que ele trabalhou nesse bairro desde 2018. Ele está ali num trabalho social que está dando oportunidade, resgatando vidas. E as pessoas optaram por votar em quem foi lá para comprar o voto. Ele está lá até hoje. Hoje é 25, né? São 7 anos de que ele está lá num trabalho. Quanto que ele não gastou para estar ali até hoje? Para ajudar pessoas. Às vezes as pessoas esquecem desse que está ali sempre pro cara que vem na última hora. Aí eu vou entrar na questão, porque um dia eu dei também muita risada sobre alguns políticos que perderam a eleição, ficaram revoltados que perderam a eleição. Aí começaram a chegar aquela coisa todinha e tal. Que às vezes faz o quê? O político, o cara que ganha a eleição, ele passa uma confiança para aquele que votou nele. Não adianta a pessoa falar, eu fiz isso, tudo, chega na hora do resultado, as coisas não acontecem. Aí gera no político amargura. E tem muita gente que não chegou lá e está amargurada. Você percebe muito nos discursos que fazem. Às vezes você fica ouvindo na internet aí, vendo algumas outras pessoas estão amarguradas. Por quê? Elas começaram com um colega, o colega foi, elas ficaram. Talvez elas fizeram mais do que o colega, mas o cara foi, ele ficou. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: alguma coisa que essa pessoa passa para a população
que faz com que a pessoa não tenha credibilidade. Porque não é a culpa do eleitor. Não é a culpa do eleitor. Bom, você tentou o cargo por 3 vezes, não é isso? Isso. É claro que você, na sua primeira tentativa, você esperava mais. Você esperava, e às vezes até prometeram algumas coisas que estavam com você. Todo mundo que é candidato acha que pode ganhar a eleição. Isso. Ninguém vai, tô aqui para somar força para eleger fulano. Isso aí é pura, mentira. Quem é candidato, quem coloca seu nome numa chapa, quem faz reunião, quem faz caminhada, quem participa do processo eleitoral, o cara não tem como dizer para mim, você é hipócrita. Rapaz, eu fiz para poder ajudar fulano. Todo mundo que entra no jogo, ele pensa em ganhar a eleição. Ele vê uma oportunidade. Você vai num bairro, cara, se reunir numa casa de um amigo lá, 50 pessoas, 70, 100 pessoas, você tem que ficar motivado. Rapaz, eu vou ter que ir no bairro aqui sem voto, porque na reunião tinham 100 pessoas. Às vezes você está na reunião ali que tem 100 e você tem 30 votos no bairro. E aí a coisa 15 votos lá, fecha. Porque aquela coisa, estou contigo, e na hora não está com você. E Oliveira, e muita gente quer votar em quem vai ganhar a eleição. Em quem pode ganhar a eleição. E quando o cara é um cara pequeno, o cara que vem pela primeira vez, é muito difícil ele ganhar a eleição. Porque ele não passa para quem está ali numa reunião, numa caminhada, que ele tem a força para ganhar a eleição. Isso. Então, todo mundo que vem, que é candidato, tem decepção. Isso. Aí é que é a questão. A decepção, a pessoa tem que saber transformar essas frustrações em motivação. Porque às vezes o cara fica a vida toda nessa... Aí o cara fica nessa questão da política, ele não é reconhecido pelo povo, porque o reconhecimento oficial é você ser eleito pelo povo. As demais coisas são... Você pode ajudar um deputado aqui a colar e tal, mas o reconhecimento oficial... É por isso que existem eleições. Então você é eleito pelo povo. Isso aí. Entendeu? E ela não consegue, porque ela não passa essa confiança. Começa com bairro, aí só vive envolvido com essa... Mas a pessoa não vê na outra essa questão de, pô, esse cara aí tem potencial, ele vai ganhar. Porque se a pessoa conseguir passar essa imagem, ela vai chegar lá. Então, por exemplo, seu caso, 3 vezes... A terceira foi. Mas se tivesse desistido na primeira, se tivesse reclamando, me sacanearam, poxa, fulano de tal, que puxa vida, eu esperava mais. Quer dizer, você foi crescendo. Na minha segunda eleição, que a gente terminou de apurar os votos, eu estava no meu comitê, minha família, meus amigos, meus apoiadores, e foi um clima de velório muito ruim, porque a gente achava que a gente ia ganhar a eleição, né? E depois de 1.506 votos, eu como líder daquele grupo, o que me restou fazer? Fizemos uma oração para agradecer ao Pai pela caminhada, pela campanha, a gente fez uma campanha limpa, e estávamos saindo daquela campanha de cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, graças a Deus. E eu não murmurei, não reclamei, né? Entreguei ao Pai a caminhada para a próxima eleição e me mantive na fé. E agora a vitória chegou, mas, assim... dizer que eu ganhei a eleição, mas não tive decepção? Tive. Decepção, tristezas. Porque as pessoas, muitas vezes, elas se vendem na última hora. E você, né, um cara inteligente, conhecedor, muitas das vezes, o motivo de uma campanha ser cara, carregada, pesada, é o povo. Porque o povo... se vende, se troca por pouca coisa. Então o cara fica na obrigação de ter que comprar, de ter que pagar. Eu cheguei até aqui numa caminhada de 4.000 votos. Eu falo para você que os meus maiores correios eleitorais, eu tive mais votos, foram votos de muito trabalho. Muito trabalho. E foram votos que a gente debateu contra a compra de votos de maneira bem assim, veemente. Eu ganhei na Penha e ganhei no Turf. Fui mais votado na Penha e no Turf. E tinha muito dinheiro rodando. Eu fui bem também no Santa Rosa, fui bem também no Jockey, fui bem também contra o Josino, fui bem, assim, em Teodópolis.
mas é uma coisa que a gente fica triste de ver o dia a dia da eleição, o povo que estava com você até anteontem comprando voto, vendendo voto, é muito ruim. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a cidade, é ruim para o país. Às vezes esse dinheiro que está sendo colocado para comprar voto, dinheiro que poderia estar sendo feito uma obra numa praça, numa escola, num certeza. hospital. É muito ruim, muito complicado. Você, assim, qual seria o seu... Você está no seu primeiro mandato, como é que você se projeta para o futuro? Como é que... Porque, pela trajetória sua, você é um cara estratégico, né? Ou seja, você não entra para perder. Você entra com estratégia, não é isso mesmo? O Tenta uma policial vez, militar é é estratégico, né? Como você estratégico. O falou. policial é estratégico. Então, É, você está no negócio, você está ali com o objetivo de alcançar, é, galgar maiores posições. isso. Tanto é que a trajetória sua, você começou, você é policial militar, você foi subtenente, depois você entrou em política, você começou, né, como secretário, foi, né, até você chegar a vereador. Então, como é que você se projeta para frente e quais são os desafios que você tem em relação a essa projeção? Oliveira, eu quero ser um vereador bem conceituado. Eu quero ser um bom vereador para a cidade. Eu estou estudando, estou lendo, estou me aprofundando, né? Eu espero poder, nesse mandato que eu estou vivendo hoje, eu espero poder sair dele melhor do que eu entrei, né? Mais conhecedor da matéria, um vereador com mais jogo de cintura, um vereador com mais lastro, possa estar conseguindo estar entrando em mais bairros da cidade com o meu trabalho. E assim, eu faço parte de um grupo na qual o meu líder é o nosso prefeito e que ele direcione os próximos passos, né? A gente precisa estar sempre no diálogo. Política é isso, política é grupo. Depois eu preciso entender o que ele pensa de mim para o futuro nesse nosso grupo, entendeu? De repente eu volte onde vem na outra eleição para ser vereador de novo, que eu saia para um outro caminho. Quando você se coloca, como eu me coloquei, num grupo político, é, você, eu tenho um líder político. Então esse líder político vai dar direção. E é um cara que eu conheço, que eu confio e sei que é muito bem na cidade. Então, assim, é um cara, como eu falei cedo, ainda jovem, é um cara cheio de boas ideias, cheio de boas intenções. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que eu faço parte hoje. E assim, eu quero somar o meu crescimento com o que ele me direcionar. E eu espero poder chegar a lugares ainda mais altos, mas com paciência, sem pisar em ninguém. Quero poder construir a minha própria história, construir a minha estrada e nela poder fazer um trabalho excepcional para a cidade, que é o principal objetivo meu, isso aí. Bem, nós estamos Findando? findando Já, rapaz, poxa. nossa conversa, nossa entrevista, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que gostariam de ser políticos, aqueles que estão na política, mas não alcançaram, aí, estão aí em todo o contexto político, mas ainda não chegaram lá. O que você pode passar para eles em termos de conselho, principalmente para aqueles que são jovens, que sonham em ser políticos? Qual é o conselho que você pode dar para eles? Não é uma missão fácil, tá? Todo mundo é político. Aquele que tem aquele sangue, né? Que possa estudar, que possa se entregar de fato à política. Hoje, a política move o mundo, move o planeta. Com certeza. E não tem aquele, eu não gosto eu não vivo de política. Todos nós vivemos em prol da política. A política nos direciona nas leis, né? Nos direciona no que tange as regras. O cara fala assim, eu te odeio política. Tem uma frase que eu aprendi nessa minha caminhada, eu levo para minha vida toda.
aqueles que não gostam de política fatalmente serão governados pelos que são apaixonados por ela. E se você não tomar posição, não der um passo à frente de estudar, de entender, de reivindicar seus direitos, vai ficar para trás sendo governado por aqueles que amam e estão se perpetuando no poder. Então, o Jackson político, o Jackson vereador, tem uma ideologia que é de poder falar a verdade, que é de poder brigar por causas justas e que é um cara que ainda acredita na política. Eu estou aqui hoje, vereador, porque eu ainda acredito que a política pode mudar a vida das pessoas. E eu luto por isso todos os dias. Então, se você tem um sonho, tem um objetivo, não deixe passar. Estude, se qualifique e faça o teste na política, porque uma eleição é uma faculdade, porque você aprende muito na eleição. Você aprende muito com seus amigos, seus apoiadores, até com a sua oposição. Mas, assim, eu deixo esse recado. Não é fácil a missão, mas é uma coisa apaixonante de se fazer. E eu estou, dia após dia, mais e mais apaixonado pelo que eu faço. Eu espero poder ser uma ferramenta do bem para as pessoas que mais precisam, que necessitam e que querem esse apoio para poder mudar a sua vida. Bem, chegamos ao final de mais uma entrevista interessante, onde pudemos, né, aprender um pouco sobre a trajetória desse policial, subtenente Jackson, que agora está ocupando um cargo de vereador e tem projetos, tem sonhos futuros. Ficamos sabendo um pouco mais sobre a sua vida, a sua história de vida, bastante sobre a sua trajetória. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, colocasse aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista e aperta o like, compartilhe e dê a sua opinião sobre isso. Da polícia para a política foi o nosso tema de hoje e ele deixou uma mensagem para todos. Se você quiser ser um político, se você tem ideais, tem ideologias, tem sonhos e que seu coração é um coração correto, porque precisamos de pessoas corretas, sérias dentro da política, você é mais uma pessoa aí que pode somar ao bem da cidade e ao bem do Estado, ao bem da nação. Ok? Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Mais uma coisa, subtenente Jackson, vereador Jackson, onde encontrar contato? Isso. Como é que a pessoa pode se aproximar para conversar melhor? Claro. O meu arroba é @subtemjackson, lá no Instagram. Tô lá sempre à disposição, mando direct, amizade, enfim. Quero só deixar um abraço para minha família, para minha esposa Georgia, as minhas filhas Jaqueline, Luísa, Vitória, meu netinho Vicente, meu irmão, para os meus apoiadores, para os meus assessores, para a tropa, para a grande tropa que caminhou com a gente e que não desiste nunca, porque a gente é diferenciado. Então, obrigado a todos aí por estar comigo, por galgar coisas juntos comigo, por sonhar comigo. Bem para todo mundo, obrigado, prazer, meu irmão, à disposição, tá bom? Obrigado. Bem, vou agradecer mais uma vez ao subtenente Jackson, vereador, eleito pelo povo, por aceitar o nosso convite. E eu agradeço mais uma vez a vocês. Fiquem na paz e até o próximo episódio. Deus abençoe.